Amém. Irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Feliz de estar de volta nessa casa de oração, dando a Jesus louvores junto com vocês. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Eu estou feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. E é para mim uma grande responsabilidade. Pregar é muito perigoso, gente. Pregar é perigoso. Pregar não é simples, é muito... Eu costumo dizer que é danger. Perigo, perigo, perigo. Mas o Deus que revela a pregação, Ele vai me ajudar de novo. Amém? Graças a Deus. Obrigado, pastor Marcos. Pastor Marcos. Dois pastor Marcos. Pastor Marcos. É um prazer poder servir junto com os senhores aqui, viu? Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor Jeremias. Glória a Deus. Olha que bonito que ele está, gente. Oh, glória. Eu puxei ele, viu? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João. Evangelho de João, nós leremos o capítulo 14. É um capítulo muito conhecido. E eu não vou fazer um sermão expositivo de São João 14, mas nós vamos usá-lo como um trampolim para um sermão mais temático. Bem? São João 14, versos 13 e 14. Bom, eu iria usar só o 14, mas o 13 me impressionou e eu preciso utilizar o verso 13 e o 14. Glória a Deus. São João 14, 13, 14. O texto diz assim, irmãos: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Jesus me ajuda. Aleluia. Eu quero pregar sobre um tema simples, mas muito direto para nós aqui hoje. Eu gostaria que você, se pudesse tomar nota disso, ou depois visitar esse sermão um pouco mais, já que nós temos a facilidade de assisti-lo de novo. Eu quero pregar sobre os poderes da oração. Os poderes da oração. É uma necessidade que nós visitemos, a hora ou outra, os poderes da oração. E, como igreja, é o nosso dever estar em constante oração. Não existe uma outra coisa mais importante para a igreja na sua comunicação com Deus, além da oração. Quando nós nos comunicamos com Deus em louvor, engrandecendo a Deus em louvor, é muito bonito, é muito prazeroso, é muito dinâmico. Porém, quando nós nos comunicamos com Deus em oração, nós acabamos por realizar um ato que não só nos edifica, porém, o louvor nos edifica quando a gente louva, porém, na oração, nós somos transformados. E muitas vezes, a oração não muda Deus, mas a oração muda a mim que estou orando. Muitas vezes, a oração não transforma Deus. Deus tem o seu plano. Deus está na sua meta. Deus tem o plano está feito. Mas a oração vai transformar a mim. Eu serei mudado por orar. Existe muito poder na oração que nós fazemos, irmãos. E uma das indicações que eu sugiro para a gente, primeiro, não desfaleça na oração.
Não desfaleça na oração. A gente tem uma mania de começar a orar por uma coisa e a gente desiste. E a gente abandona a oração por aquele algo específico. A gente fica relapso, fica todo relaxado, diz, não é a vontade de Deus, né? Vai saber. A gente só vai saber a vontade de Deus se perseverar em oração. É necessário que nós continuemos na oração constantemente. E eu falo isso por, não uma oração geral, né? Orar para comer. Vamos orar para comer. Senhor, obrigado por esse alimento também. Essa é uma oração que nós fazemos por costume, né? Dar graça pela comida na hora de dormir. Senhor, obrigado por esse dia, dá uma noite de sono, amém. Não é essa oração. É a oração do papo. É a oração da conversa. É a oração da intimidade com Deus. E na hora do almoço, tem gente querendo orar 15 minutos na hora do almoço. Irmão, a comida vai esfriar, me respeite. Não, isso aí está errado. Senhor, abençoa fulano, liberta ciclano, e a comida esfriando. Rapaz, como vai se converter? Para com isso. Na hora do almoço é Senhor, graças te dou. Igual Jesus fez quando partiu o pão. E vamos comer, que vai esfriar. Agora, na hora da intimidade, aquele momentinho que você tem que fechar a porta do quarto. 12 minutos, né, pastor? 12 minutos. A proposta do mais. Não dá para você conversar com um amigo. Você tem um amigo bom que você vai lá e conversa com ele 12 minutos e fala, acabou, tem que ir embora. É assim que faz? Não. Conversa boa, a gente fica, ó. E é essa oração aonde estão contidos os poderes mais absolutos da fluência da igreja de Deus. A minha pergunta seria agora, como é que a igreja primitiva orava? Irmão, fica comigo que já eu estou esquentando. Fica comigo. Como é que a igreja primitiva orava? Em vários textos do Novo Testamento, a gente vai ver Jesus sendo apresentado. Vamos lá, Jesus é apresentado como intercessor ou advogado em benefício da igreja, em diversos textos bíblicos. E é uma ênfase muito constante na epístola de Hebreus. Jesus é o intercessor. Em Hebreus, Jesus aparece como sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos para interceder por nós de uma vez por todas. Alguns textos de Hebreus, por exemplo, capítulo 4, verso 14 de Hebreus diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme nossa confissão. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é dado na Bíblia Sagrada como intercessor. E na pergunta, como é que a igreja primitiva orava? Nós podemos facilmente afirmar que a igreja primitiva orava a Jesus. Orava em nome de Jesus. Orava crendo que Jesus está diante do Pai, junto com a gente, falando bem da gente, intercedendo por nós, sondando os objetivos do Pai, para que nós recebêssemos de Jesus a graça e a revelação de estar na vontade do Pai. Jesus é o nosso intercessor. Se a gente lê Hebreus 10, do 11 ao 14, a ideia fica até mais clara. Olha só, Hebreus 10, do 11 ao 14. O texto vai dizer, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por debaixo de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha como Jesus foi promovido por Deus depois de sua obediência na carne, morte e ressurreição. Ele recebe a dignidade de que nós oremos ao Pai em nome dele. A ideia que é refletida nessa passagem
deixa muito claro para a gente que Jesus é aquele que intercede por nós literalmente. Não existe um outro mediador nos céus por qual nós chamaremos. Nós não precisamos chamar um outro nome. Há pessoas que chamam outros nomes, talvez, vez ou outra, tem suas graças alcançadas, tem seus favores alcançados, mas porque a misericórdia de Deus é muito comum, é muito simples, é muito fidedigna a todo aquele que crê, e para que essa pessoa, no momento extremo e oportuno, possa um dia encontrar Deus e reconhecer Jesus. Deus permite que algumas graças, algumas bênçãos, alguns milagres sejam concedidos, até para pessoas que estão fazendo orações aí, e não estão fazendo a oração em nome de Jesus. E alguém pode dizer, pastor, mas o senhor está dizendo que alguém que não orou em nome de Jesus pode alcançar uma bênção, pode alcançar uma graça, um favor? Nós temos ideias, existem testemunhos de pessoas que já passaram por isso, porém, Deus concede esses eventos, assim, não é muito comum isso, mas Deus concede porque Deus está trabalhando uma maneira, trabalhando um anzol, cevando aquele peixinho para alcançá-lo logo mais. E um dia, tenha plena certeza que essa pessoa precisa reconhecer que Jesus é o Senhor, e que Jesus é o autor e consumador da salvação e de toda a graça que alguém pode receber. Agora, nessa ideia que nós temos da oração, eu vou sugerir ainda que Jesus, a quem a igreja primitiva orava, é também apresentado como mestre e modelo de oração para a gente. Jesus orava muito. Jesus orava muito, muito, muito. E preste atenção, irmãos, nós precisamos imitar Jesus. Nós precisamos imitar Jesus na oração. Quantas vezes a gente abandona a oração? E não existe outra maneira de obter intimidade com Deus se não for na oração. Porque quando a gente ouve um louvor, você ouve um hino, o hino te emociona, você fica emocionado, oh, que alegria, que maravilha. Você sentiu ali uma graça, uma alegria, a presença de Deus em um louvor. Isso é muito bom. Mas você só ouviu o louvor, só ouviu. Ou quando você canta um louvor, canta um hino e sente a presença de Deus. Você cantou algo programado. Você pode cantar o mesmo louvor 50 vezes, você vai sentir coisa boa 50 vezes, é o mesmo louvor. Mas a oração é um diálogo espontâneo. A oração não é programada. A oração não é... Você pode, claro, às vezes quer orar por um tempo maior e conversar com Deus assuntos que você talvez não vai lembrar de cabeça. Escreve ali e vai por ponto. Senhor, eu quero orar agora fulano. Senhor, fulano, o Senhor está me dando muito trabalho. Pai, olha, a situação está difícil. Ciclano também, Senhor, cadê? E você põe na sua listinha e vai orando de acordo com a sua lista. Não há problema nisso. Você pontuou e tá. Mas a oração é mais espontânea do que o louvor. Por isso a oração é muito saudável para a gente, e ao ver Jesus como modelo de orador, alguém que orava, buscava o Pai constantemente, a gente tem que imitar Jesus. No Evangelho de Lucas tem uma grande ênfase a Jesus orando. São Lucas, o Evangelho de Lucas tem uma grande ênfase a Jesus orando. Olha lá, São Lucas 3, verso 21. São Lucas 3, verso 21. O texto diz assim, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que quando ele orava, o céu se abriu. Oh, aleluia! O céu não se abriu simplesmente porque Jesus foi batizado. Mas o céu se abriu e o Pai respondeu, este é o meu Filho amado. O Espírito Santo apareceu porque Jesus orou ao Pai. Jesus falou com o Pai ao momento do seu batismo. São Lucas 5, verso 16 diz, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não ia como os fariseus na esquina da praça, levantava a mão direita para o céu e clamava, Pai, obrigado porque eu não sou eu sou fariseu, obrigado porque eu sou bacana, obrigado porque eu jejuo todo o tempo, obrigado porque eu dei uma oferta grande essa semana. Jesus não fazia isso. Obrigado, exato, eles gritavam isso também. Obrigado porque eu não sou publicano. E, oh meu Deus, Jesus ia para um lugar secreto. Retirava-se, até os discípulos, cadê Jesus? Jesus está orando. Foi orar.
E eles tiveram que se acostumar com isso. Vira e mexe, Jesus sumiu, está orando, está orando. É claro que alguns deles tiveram que aprender com Jesus a arte da oração. São Lucas 6, verso 12, diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Depois o texto diz que ele desceu do monte e escolheu os 12 discípulos. Não faça uma escolha sem orar. Não faça uma escolha sem passar um tempo a sós com Deus. Jesus, depois que orou, foi lá e selecionou os 12. E olha que os 12 serviram o propósito que Deus desejava que eles servissem. São Lucas 9, verso 18, o texto diz: e aconteceu que quando Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Lá em Cesareia de Filipe, a descrição de Mateus 16, é a mesma descrição de São Lucas 9, 18, Jesus, depois de orar, de comunicar-se com o Pai, foi conversar com os discípulos para receber deles uma ideia, uma intenção, como se fosse uma pequena pesquisa de quem ele era. E preste atenção, que dos discípulos, um deles disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pela revelação do Pai. Era Pedro. É costume da gente ler que Jesus visitou um lugar de oração junto com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro era turrão, mas era de oração. Era muito cabeçudo, mas Jesus estava arrastando ele para a oração. Ele dava um pouco de trabalho com o temperamento, mas estava na oração. A gente vai ver Pedro meio nervoso no dia que Jesus foi preso, tirou a espada e quis resolver a situação, mas Jesus estava levando ele para a oração. E o negócio é ir para a oração, gente. Porque uma hora fica crente, aleluia. Uma hora Deus põe a mão. Um dia eu vou ficar bom mesmo, eu estou indo para a oração, aleluia. Um dia nós vamos, mas Deus vai ajudar a gente. Mas tem que ir para a oração. Jesus é apresentado também como alvo da oração, como receptor da oração. Em alguns textos do Novo Testamento, mais precisamente, o primeiro que eu sugiro seria Tessalonicenses 3, verso 11 e 13. Paulo faz uma menção, é uma das primeiras menções diretas a Jesus como sendo receptor da oração. Olha o que o texto diz. 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Paulo está sugerindo para a igreja de Tessalônica que Deus e Jesus prepararão um caminho. E isso, para um judeu dizer isso, porque os judeus têm um Deus, a fé judaica é no Deus Jeová, o Deus único. Para que Paulo inserisse Jesus no alvo de sua oração, há que haver um grande entendimento de Paulo na pessoa de Jesus, divinamente falando. Paulo entende que Jesus é tão divino a ponto de ser alvo da oração, como ele mesmo sugeriu em várias passagens. E na passagem que nós acabamos de ler, São João 10, 14, Jesus diz: olha aqui, vocês pedirem ao meu Pai alguma coisa, eu farei. Jesus se posiciona divinamente como alvo da nossa oração. Jesus é apresentado como base da oração. A gente vai observar o jeito que a oração é apresentada a Deus. Se você ler Romanos 1, 8, olha o que diz Romanos 1, 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a Deus por todos vocês. Paulo, em Romanos 1, 8, está dizendo: olha, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E é daí que vem o nosso formato, nosso modelo de dizer: em nome de Jesus, amém. Ou de dizer: nós oramos em nome de Jesus. Quer dizer que nós estamos chegando a Deus na autoridade, na reputação de Jesus, em oração. E às vezes, até quando nós fazemos ordenanças que não são dadas, nós não oramos a Deus, mas nós oramos a Deus, mas direcionando uma repreensão, direcionando uma palavra de ordem para que os demônios sejam repreendidos, nós oramos em nome de Jesus. Nós repreendemos espíritos malignos em nome de Jesus. Nós fazemos ciente a força da oração que fazemos, direcionada a Deus, mas no nome de Jesus. E é importante
que nós tenhamos pelo menos 3 coisas distintas. Primeiro é que existe muita pungência, existe fulgor, existe vida na oração da igreja primitiva. O livro dos Atos do Espírito Santo, que a gente pode chamar o Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos dos Apóstolos. É um livro de oração. A igreja tem períodos, momentos de oração impressionantes, que a gente pode, e a gente vai ver como é que é, na vida da igreja primitiva, toda a pungência da oração. A gente vai analisar 3 textos aqui do livro de Atos, e ver na vida dos apóstolos como é que a oração se comportou em cada um dos momentos. E nós vamos tirar 3 lições desses textos sobre esse tema, os poderes da oração. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo muito seriamente, porque a gente vai aprender de Deus por que é que nós precisamos nos manter em oração. Vamos lá, o primeiro texto vai ser Atos 4, verso 31. Atos 4, verso 31. O texto diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31, aqui eu entendo que o primeiro poder da oração é o poder de movimento. Quando a gente ora, as coisas se mexem. Quando a gente ora, as coisas funcionam. Quando a gente ora, as coisas saem de um lugar estático e começam a se mexer. Quando a gente busca a Deus, a igreja enfrentou um momento assim difícil, mas tendo eles orado, o lugar se moveu. Nesse texto a gente vai ver o segredo da igreja avivada. Eles não estavam orando assim com timidez. Eles não estavam orando assim com medo de serem ofensivos aonde oravam, ou por quem oravam, ou do jeito que oravam. Eles estavam orando com intrepidez, eles estavam orando com força, como eu poderia sugerir aqui. Eles oraram com muita força. E essa manifestação poderosa do movimento da terra em volta deles vai sugerir para a gente que na oração existe muito poder. Existe poder de movimento. Quando a gente ora, as coisas se mexem. Se tem alguma coisa estática na sua vida, se tem alguma coisa parada na sua vida, você precisa orar a Deus, para que essas coisas entrem em movimento, em nome de Jesus. Aleluia. A gente vai ver aí o poder da oração. E essa manifestação, olha o que o texto diz, o poder da oração, do movimento, vai dizer, o verso 31, a parte A, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O lugar só tremeu depois da oração. Depois que eles oraram, o movimento aconteceu. Você não precisa esperar uma coisa entrar em movimento para você orar. Você precisa orar para que o que está parado entre em movimento em nome de Jesus. A gente precisa buscar a Deus e orar forte para que Deus mova coisas ao nosso redor. E preste atenção, Deus pode mover no poder da oração que nós fazemos em nome de Jesus. O poder da oração é o primeiro segredo da igreja que é avivada. Quando a igreja ora com força, a igreja é avivada, ora com graça, ora com autoridade, ora diante de Deus, na autoridade do nome de Jesus, as coisas entram em movimento. Se a gente vê Atos 16, se você ver comigo, Atos 16, 25 e 26, o texto diz assim, está escrito que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio na prisão um grande terremoto. Todas as portas se soltaram, os alicerces se abalaram e as cadeias de todos caíram. O lugar tremeu por causa da oração e do louvor. Judas 1, verso 20 diz assim, está escrito, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Gente, esse orando no Espírito Santo quer dizer orar com força. Não é orar assim não é aquela oração que a gente faz de tristeza, aquela oração mais silenciosa, é uma oração mais calma, uma oração mais sussurrada, é uma oração firme, é uma oração é forte o negócio, é um negócio intrépido, é uma oração diferenciada. E quando a gente observa isso que acontecendo na igreja primitiva, o lugar se mexeu. A parte B do verso 31 do capítulo 4 de Atos, diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo.
É impossível que a gente ore com tamanha ousadia e nós fiquemos isolados, sem a movimentação do Espírito Santo na gente. É necessário que você assuma uma postura diante de situações da vida, e a situação que eles estavam enfrentando era a seguinte: perseguição. O governo estava tentando cercear a igreja, prender todo mundo, colocar todo mundo na cadeia, matar quem tinha que matar. O governo estava contra a igreja naquele tempo. E preste atenção o que acontece com eles. Eles, depois de alguns serem açoitados, outros serem ameaçados, se reuniram num devido lugar e disseram: gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever uma reclamação, uma petição aqui, e achar um deputado bom que ajuda a gente, porque ele vai salvar nós. Vamos lá. Não. O que a gente vai fazer? Nós vamos gravar um vídeo no YouTube e reclamar, chorar, contar que a gente foi escarnecido, zombado, que a gente apanhou. O que a gente vai fazer? A gente vai postar alguma reclamação no Facebook. A gente vai fazer lá o muro da lamentação. É isso que... Não. A gente vai orar. A gente vai orar, a gente vai falar com quem resolve a situação. Se eu for lá no YouTube, o povo vai assistir e não vai dar certo. Se eu vou lá no Facebook para reclamar, as pessoas vão até ver minha reclamação e ninguém vai dar nem moral. Porque, gente, presta atenção, reclamação de Facebook, ninguém dá moral. Você que está fazendo isso aí, para que está feio. Em nome de Jesus, ninguém dá moral para reclamação nas redes sociais. As pessoas querem dar risada, querem se divertir, mas quando você vai lá reclamar, falar uma coisa, chorar, não dá certo. Se eles tivessem feito qualquer reclamação que fosse para o governo, que fosse para a polícia, fosse no sinédrio, que fosse... Não, gente, não funciona. O negócio é orar, o negócio é falar com quem resolve, o negócio é falar com quem está em cima de quem está em cima, o negócio é ir de joelhos, ou em pé, ou andando, ou se mexendo, falar com aquele que comanda os céus e a terra, e os céus dos céus, e os planetas todos, é falar com Deus. E foi isso que eles fizeram, eles foram orar, e depois de orar, cheio do Espírito Santo, o lugar começou a tremer. O Espírito Santo veio sobre eles. E quando você ora, o Espírito Santo vem sobre você para você orar com força. Deus não vai deixar você sem a ousadia do Espírito Santo para orar. Deus não vai deixar você, não, vai meu filho, vai lutando aí que eu vou ver que eu vou conseguir fazer. Não, automaticamente, ao começar a buscar Deus com ênfase, com graça, o Espírito Santo virá sobre você, para que você ore na autoridade devida que Deus deseja te conceder para orar. Olha o que o texto diz, o exemplo do Espírito Santo se mover lá em Atos 4:31, aconteceu outras vezes além do Pentecoste. Se a gente vê Atos 4, verso 8, diz assim, Pedro cheio do Espírito Santo. Atos 13, verso 9, Saulo, chamado Paulo, também cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver diversos momentos em que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo para fazer uma determinada obra, na pregação, na oração. Deus vai te conceder o poder do Espírito Santo para você orar com força, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Parte C do verso diz, e eles começaram a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Depois de orar e o lugar tremer, eles sentirem uma renovação do Espírito Santo absurda. O que eles fizeram? Eles começaram a pregar a palavra com mais ênfase. Deixa eu concluir algo para nós aqui. Crente que ora, prega a palavra. Crente que não ora, tem dificuldade de pregar a palavra. É muito simples. Se você fala com Deus, você conversa com Deus, é a automática autorização que você recebe para anunciar o Evangelho. Se a gente não ora, se eu não falo com Deus, se eu não me comunico com Ele, eu posso estudar o que for, posso ler o que for, posso ir para a faculdade que for, posso pegar o esboço que for, posso ter treinamento com doutores, coaches teológicos do século 21, posso ser tudo isso, mas não vai funcionar, não vai dar certo, não vai acontecer, porque eu não tenho a intrepidez dada do Espírito Santo. Eu só prego no poder do Espírito Santo, eu só tenho a revelação que tenho pelo Espírito Santo, eu só posso dirigir uma oração e falar contra o mal no poder do Espírito Santo. Aleluia! E a palavra de Deus surgiu forte neles.
E se o povo achou que perseguição ia calar eles, deu ruim, porque é aí que eles começaram a pregar mesmo. Aí que eles começaram a pregar com muita ousadia. Eles começaram a pregar sem medo. Esse intrepidez quer dizer pregar sem medo. Anunciar o evangelho claramente, genuinamente. Depois de terem orado, eles não ficaram estáticos, não ficaram parados. Eles, depois de orarem, foram pregar o evangelho. Mas correndo o risco de apanhar, foram pregar o evangelho. Correndo o risco de ser preso de novo, foram pregar o evangelho. Correndo o risco de serem censurados pelo governo, pelo tempo que eles estavam vivendo, mas foram pregar o evangelho. Depois de haverem orado. Igreja, nós precisamos orar. A gente precisa orar com força, até a gente ter ousadia, o evangelho explodir na gente e alcançar quem estiver perto. A gente precisa orar com essa ousadia, para que o evangelho esteja na ponta da nossa língua, e que o nosso falar seja repleto de Cristo, que o nosso lábio sussurre Cristo, que a gente explique Cristo, fale o evangelho, e que todo o mal seja desfeito no poder da pregação do evangelho, pela oração do crente que está diante de Deus. Nós precisamos orar. Na oração tem poder de movimento. Você não vai ficar estático quando você ora. A oração te dá poder de movimento, em nome de Jesus. A oração produz movimento. A oração colabora com o avivamento. E o avivamento, é impossível que haja um avivamento silencioso. Eu fui avivado, olha aqui. Que avivamento, olha, está aqui um avivamento aqui todo, não, já é impossível que haja um avivamento silencioso, é impossível que haja um avivamento, que não produza um barulho, um movimento. E eu não estou falando só do barulho do grito, ou da minha explosão vocal, ou do meu aleluia alto, mas um movimento. O avivamento tem que produzir um movimento na minha vida e na sua vida, tem que produzir uma mudança, uma transformação, uma conversão. Tem que acontecer algo diferente quando a manifestação do avivamento se dá no poder da oração e da busca pela palavra de Deus. A oração também vai conduzir a gente ao arrependimento. E não se engane, arrependimento é movimento. Porque se eu ficar aqui, eu posso pedir perdão, mas eu estou no mesmo lugar. Quando eu peço perdão, eu tenho que me arrepender e sair daqui e ir para onde não tenha a bagunça que eu estava enrolado. Eu tenho que me mexer. E a oração tem poder de movimento. Se a gente orar, Deus vai mexer, Deus vai mover. Deus vai te ajudar, vai mexer, vai mover. A gente precisa orar. Mas um segundo poder que eu sugiro que a oração tem. A oração tem poder de resistência. Acompanhe comigo. Atos 6, versos 3 ao 5, o texto diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procorno, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. O primeiro nome citado na lista dos 7 diáconos escolhidos que a igreja teve é Estevão. E há um destaque no nome de Estevão, porque ele é chamado de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão é diferente. E por que eu quero sugerir que a oração dá poder de resistência? Porque Estevão é, sem dúvidas, um homem de oração. O jeito que Estevão prega é de oração. O jeito que Estevão fica na presença de Deus, na postura que ele tem diante dos homens, é de oração. E é muito sugerido, teoricamente, que no envio dos 70, que Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2, lá em São Lucas 10, a partir do verso 1 até o 10, Estevão é parte desses 70. Estevão é um dos discípulos não nominais de Jesus, os discípulos principais, os 12 da elite, mas ele é um dos seguidores, ele está perto, ele está próximo. O jeito que ele prega, o jeito que ele se comporta, é muito parecido com os apóstolos de Jesus. Alguns que fizeram parte desse grupo dos 70, não pegaram a mesma coisa, mas Estevão pegou. Estevão ficou ali.
E ele é o primeiro diácono a ser citado na lista dos diáconos escolhidos lá em Atos, o capítulo 6. Estevão, cheio do Espírito Santo, homem de fé. E aí a gente vai ver na história de Estevão a atividade que ele fazia, a sabedoria espiritual, a graça sobre ele. Eu tenho que concluir que Estevão é um homem de oração. Estevão foi acusado de blasfêmia por pregar Jesus. Foi levado diante do sinédrio e alguém disse: revoga suas palavras. Ele foi acusado e ele poderia muito bem ter ficado quieto. Poderia ter dito: gente, espera aí. Vamos se entender, né? Eu sou judeu, vocês são judeus. Vamos, né? A gente é amigo, todo mundo circuncidado, todo mundo colega aqui. A gente vinha na mesma sinagoga aqui todo sábado de manhã, não. Vamos se entender. Não. Estevão não aliviou para ninguém. Estevão começou a pregar dentro da sinagoga, dentro do sinédrio. Pregou um sermão violento, poderoso. Estevão não teve papas na língua diante dos seus patrícios. É um dos sermões mais quentes de todo o Novo Testamento. É o sermão de Estevão. Estevão pregou com força, pregou, eles o odiaram por lhes dizer a verdade. Eles ficaram nervosos, eles rangeram os dentes diante de Estevão, porque um jovem como ele não podia ter tamanha ousadia para chegar no sinédrio e falar como falou, gritar como gritou, exortar como exortou, e colocar na cara deles as verdades que eles precisavam. Quem era Estevão? Quem é esse rapazinho que apareceu aqui e responde acusações com essa habilidade? Quem é esse rapaz que aparece aqui e fala com todo esse poder, com toda essa graça? Quem é esse rapaz? Deixa eu pregar para você quem era Estevão. Estevão é servo cheio da palavra de Deus, aleluia. E quem está cheio da palavra de Deus, ninguém cala ele não, oh glória a Deus. Você está cheio da palavra, alguém pode até tentar, mas a palavra de Deus vai prevalecer e Deus vai te dar graça para sair de qualquer fenda que alguém tente te colocar. Estevão é homem cheio da palavra de Deus, e na defesa ele apresenta a universalidade do evangelho. Estevão, na sua defesa, quando a ser acusado de heresia, de dizer que Jesus é o Cristo, Estevão disse: espera aí, eu vou pregar uma coisa para vocês aqui. Ele começou lá na criação, passou por o patriarca José, passou por Abraão, passou por Moisés, ele passou por toda a história dos hebreus, e quando chegou na história de Jesus, ele falou: Jesus, o Cristo de Deus, a quem vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E ninguém pôde responder Estevão, porque ele trouxe a história de Jesus de tal maneira que Estevão estava cheio da palavra de Deus. Estevão não estava de brincadeira. Deixa eu falar para você quem é Estevão. Estevão é servo cheio do poder do Espírito Santo, porque apesar de ter a palavra de Deus, não dá para a gente fazer a exposição da palavra de Deus sem o poder do Espírito. Eu já disse isso aqui, não dá para fazer a exposição sem o poder do Espírito Santo. É ele que inspira, é ele que traz a revelação da palavra. Estevão estava cheio do Espírito Santo, e por isso ninguém pôde resistir Estevão. Quem é Estevão? Estevão é um servo cheio de esperança. Estevão não está esperando no homem, Estevão não está esperando na religião cristã, na religião judaica. Estevão não está esperando nos seus patrícios, comparsas e nos seus pastores, obreiros, Pedro, que é o pastor da igreja. Estevão não está esperando em ninguém. Estevão está esperando em Deus, está esperando no Cristo Jesus ressuscitado, a quem ele prega com tanta graça e ousadia. Estevão é homem cheio de esperança. Estevão é muito corajoso, porque Estevão fica diante do sinédrio com 70 fariseus, e todos eles muito bem preparados, doutores da lei, entendidos da escritura, todos decorantes dos memorandos ali do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros, a história dos profetas, as profecias. Eles são cientes, eles são cientistas da Torá, eles sabem de tudo que está escrito. Mas Estevão tem coragem, Estevão está cheio de Deus, ele prega, e ele avisa, e ele anuncia, e ninguém pode deter um homem que está cheio de coragem. Não uma coragem humana, não uma coragem dada por uma droga, ou por uma cétila, ou por uma coisa que altera a química do seu cérebro e te deixa meio corajoso. Isso, não, Estevão está cheio da coragem no poder do Espírito Santo. Estevão é um homem cheio de coragem, mas ele também é um homem cheio de convicção. Estevão está na convicção, e preste atenção, a gente vê 2 nomes citados nesse texto aqui.
Saulo, que é Paulo, cheio de convicção. Estevão, que é o obreiro, cheio de convicção. Estevão tem convicção no poder do Espírito Santo. Saulo tem convicção no poder da lei. Estevão tem convicção na revelação que Deus lhe deu no conhecimento de Jesus. Saulo, que é Paulo, na época, tinha convicção na habilidade e na capacidade que o Sinédrio lhe deu de governar e de executar as pessoas de acordo com o que eles queriam. Estevão tem convicção que Deus em Cristo salvou as pessoas que creem. Saulo, na verdade, ali, nem não convertido, tem convicção que só pela lei as pessoas são salvas. E Estevão tem convicção que Deus salva e que ele vai ser salvo, por isso entregou para morrer. Saulo tem convicção que Deus salva e quem está fora ele tem que matar. As convicções são fortes, mas são convicções em lados diferentes, lados opostos. Mas até que a convicção de Estevão foi tão forte que um dia você sabe o que aconteceu. Paulo foi convertido também, e a convicção de Paulo deixou de ser da lei e passou a ser da graça. A convicção de Paulo deixou de ser do homem e passou a ser do Espírito. A convicção de Saulo, que era um homem temente à lei do Sinédrio e dos homens, dos sacerdotes, deixou de ser uma convicção comum e passou a ser uma convicção impulsionada pela revelação de quem Jesus é como Salvador de toda a humanidade. Estevão é um homem cheio de convicção. Estevão é um cristão preparado. Estevão não está de brincadeira no Sinédrio. Ele vai lá propositalmente, ele vai se defender, mas ele vai para pregar. Ele vai para defender a fé que tem em Cristo Jesus e Deus recebe a glória. Agora preste atenção. Por que ele enfrenta a perseguição? Porque ele foi capaz de expor aquilo que cria. Só é capaz de expor, de apresentar aquilo que crê, aquele que tem uma vida de oração. Porque se você estiver falando com Deus, você é capaz de explicar o que é que Deus tem para você e para quem se aproxima de você. Eu não consigo falar de um amigo com quem eu não converso. Eu não consigo explicar um amigo de quem eu não consigo. Eu preciso falar com esse amigo para que eu tenha o que dizer acerca dele. É impossível que eu fale de alguém sem o conhecer. É impossível. É por isso que Estevão está cheio do poder de Deus. E a beleza da defesa de Estevão acontece porque ele é um homem de oração. A oração ajuda o crente a resistir. Aleluia. E a gente vai entender que no final do verso 60, 53 ao verso 60 de Atos capítulo 7, Estevão vai ser apedrejado. Ninguém resistiu, ninguém pôde contender com ele na palavra, apelaram para a briga. Foram contra ele na briga e bateram Estevão, jogaram no chão, pega pedra, joga pedra. Estevão foi apedrejado, foi morto, foi assassinado. Estevão, Saulo, que tornou-se Paulo depois, naquele momento consentiu com a morte dele. Foi uma reviravolta. Mas enquanto Estevão estava padecendo, morrendo apedrejado, o texto diz que Estevão levantou os olhos aos céus, e a narração de São Lucas diz assim: ele viu o céu aberto, porque ele começou a dar glórias a Deus, ele começou a exaltar o nome de Deus de uma maneira que ninguém tinha visto ainda. Ele começou a dizer: bendito seja o Senhor. Ele começou a engrandecer a Deus de maneira diferente. Ele levantou os olhos aos céus, e o texto diz: levantando os olhos aos céus, orou. Aleluia. Na hora da morte, Estevão estava orando. Na hora da opressão, dos momentos finais da vida, Estevão estava orando. Gente, a gente enfrenta um momento difícil, um pouquinho só, e para de orar. A gente enfrenta uma dificuldade, para de orar. Enfrenta uma calúnia pequenininha assim, nem espalhou muito, só 2, 3 pessoas ali, e já começa a ficar revoltado. Não, gente, não, segura forte. Seja resistente, em nome de Jesus. Ore até acontecer. Ore até Deus fazer. Ore sem parar. Ore. Não desista na oração. Não desista. A oração vai te proporcionar o poder da resistência. E Deus vai abençoar você em nome de Jesus. A oração ajuda o crente a resistir o mal, ajuda o crente a resistir o pecado. A oração ajuda o crente a resistir a procrastinação. A oração ajuda o crente a resistir o medo. A oração ajuda o crente a resistir a angústia. Aleluia. A oração fortalece e ela te dá resiliência, capacidade de se reerguer de novo, mesmo quando você está triste. A oração te ajuda na perseverança. A oração te ajuda no clamor. A oração te ajuda na intercessão por outras pessoas. A oração vai te
satisfazer alguém que suplica, ainda que seja por alguém que você não gosta muito, que a pessoa não gosta de você. A oração te ajuda a perseverar nas ações de graça. A oração promove resistência no serviço do reino. Tem gente pensando em desistir de ser crente, pensando em desistir dos trabalhos da igreja, dos projetos que Deus te deu. A oração te dá a resistência. A oração te faz resistente. É como se você em oração estivesse na academia de Deus. É como se na oração você estivesse no crossfit de Deus. Quando você ora, você fica forte. Quando você ora, você fica resistente. Quando você ora, Deus te prepara para resistir o mal e vencer em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Por último, o último texto que eu quero ler com você. Atos 12, verso 1 ao 4. Atos 12, verso 1 ao 4. O primeiro poder da oração que eu sugeri para a gente é o poder de movimento. O segundo poder que eu sugeri para a gente na oração é o poder de resistência. E por último, Atos 12, do 1 ao 4. O texto diz assim, por aqueles tempos, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ao povo judeu. Pedro ia ser morto, estava igual o peru do Natal, só engordando para no dia da ceia, a véspera, faca no peru. Era isso que ia acontecer com Pedro, iam passar a espada nele e Pedro ia morrer. Ele só estava esperando terminar a celebração do judeu, que não era bom matar ninguém na Páscoa, né? Então vamos esperar, passou, a gente vai pegar Pedro, faca nele. Mas eu quero pregar agora, para você que a oração tem poder de livramento. Na oração tem poder de libertação. Tem poder de soltar quem está preso, que está amarrado, que está preso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu pregar como eu estou sentindo aqui. Herodes, o Herodes no caso é o Herodes Agripa, o neto do Herodes o Grande, né, o filho de Astróbulo. E a narrativa do texto vai sugerir para a gente que o Herodes Agripa era mais ruim que o pai dele, era muito ruim. O menino era ruim mesmo, todo atrapalhado, uns problemas emocionais difíceis, a família complicada, ele cresceu ruim e violento. Herodes gostava de sangue e carnificina e ele era um homem pervertido. Ele queria o fim da igreja de Deus. E ele pegou o pastor da igreja, que é Pedro. E ele pôs Pedro na cadeia. Mas ele achou que ele ia conseguir impedir, aleluia, o crescimento da igreja. Ele achou que prendendo o pastor da igreja ia parar a obra. Ele achou que prendendo o pastor da igreja ia, não, prendeu esse é Pedro que pregou lá salvou 3.000 pessoas, primeiro dia do avivamento, é ele, é o pastor, é o rapaz que a gente chama, vê aí, ele levantou o coxo, é ele, o João, irmão dele, prende todo mundo, e pega ele, põe na cadeia. Coloca 16 soldados em volta dele aí. 4 escoltas de 4 soldados. Põe ele ali no centro, amarra ele, deixa preso. Depois a gente lida com ele na frente dos judeus. A gente vai terminar com essa história, vai ser agora. Herodes achou que ele ia conseguir impedir. Mas eu sugiro algumas coisas que Herodes não conseguiu impedir, não. Aleluia! A primeira coisa que Herodes não conseguiu impedir. Herodes não conseguiu impedir que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. Você pode prender Pedro, você pode até me prender, mas você não pode me impedir de orar. Aleluia! E o texto de Atos 12, verso 5 diz: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Herodes não conseguiu impedir a igreja de orar. Deixa eu te dizer, ninguém vai impedir você de orar, não. Ninguém pode te impedir de orar. Não, tinha muita coisa para fazer. Para com isso aí, para com esse negócio. Abandona essa procrastinação para a oração. Eu tinha muito e-mail para responder. Termina os e-mails e vai orar, em nome de Jesus. Eu tinha os filhos para busca os meninos, põe do lado e ora com os meninos, em nome de Jesus. Eu tinha minha avó para visitar. Enquanto você está indo, vai orando, e quando voltar, volta orando. Não procrastina a oração. Ninguém pode te impedir de falar com Deus. Ninguém pode impedir você de orar, porque na oração ao poder do livramento, aleluia.
A igreja estava orando, a igreja estava clamando e ninguém pôde impedir a igreja. Tiago foi morto no fio da espada, um pouco antes de Pedro. Pedro estava na fila para poder já, era o próximo que ia entrar na faca, mas a igreja, ninguém impediu a igreja de orar. Não deixa ninguém te impedir de orar, não. Não deixa. Se você estiver orando, chegar a visita, encerra o seu momento de oração por um período, recebe a visita foi embora, volta à oração, não abandona a oração, não. Chegou a hora da minha novela favorita, agora não vai dar para orar. Olha, você vai converter, em nome de Jesus. Aí, entendeu? Não, isso aí não tem negócio. Não, é impossível. No momento da oração, você vai pensar em outra coisa, toda atrapalhada. Para com esse negócio. Foca na oração, porque essa novela não livra você, não. Essa novela só te causa problema, é só complicação na sua vida. Mas a oração tem poder de livramento e Deus vai te dar vitória. Aleluia. Herodes não conseguiu impedir que a oração chegasse à presença de Deus. A oração que a igreja fez não era uma oraçãozinha assim, fuleira. Não era oração de um povo descompromissado. Não era oração assim, olha, se der, né, vai aí, vamos mandar uma oração, vai que pega. Não, o povo estava comprometido. O povo estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, e esse povo orava: Jesus, solta Pedro, é uma oração só, solta Pedro, Jesus, solta Pedro, solta. A oração era forte, e o povo buscando a Deus, o povo entregando a Deus a vida de Pedro, que estava na cadeia. E preste atenção, Herodes pode ter colocado Pedro na cadeia, mas ele não conseguiu impedir a oração da igreja de subir. Ninguém vai impedir essa oração de chegar diante de Deus. O diabo não vai impedir, o mal não vai impedir, o demônio não vai impedir, Satanás não vai impedir, ninguém vai impedir a sua oração de chegar diante. Você precisa orar e Deus vai te dar vitória. Aleluia. Herodes não conseguiu impedir que Deus respondesse à oração da igreja. Aleluia. Herodes não conseguiu impedir. Jesus ensinou os discípulos em São Mateus 7: pedi e dá-se-vos-á, batei e buscai e encontrareis. Jesus ensinou. Aí lá em São João 14, Jesus diz assim: se pedirem alguma coisa no meu nome, eu farei. A igreja está orando, a igreja está pedindo, em nome de Jesus, solta Pedro, Jesus, solta Pedro, irmão, Jesus vai soltar Pedro. Nós vamos orar aqui essa noite, nós vamos orar junto, e a partir de hoje você vai receber de Deus uma graça para perseverar na oração, e o mal vai sair da sua vida, o inimigo vai ser repreendido. Deus vai te usar na oração de novo. Você vai voltar a aconselhar pessoas, você vai voltar a pregar o evangelho, você vai se reestabelecer nos ministérios da igreja, você vai firmar em Jesus mais uma vez. Deus vai te dar habilidade, você vai perseverar na oração e Jesus vai responder a sua oração. Aleluia. Nessa casa, Herodes não conseguiu impedir a tranquilidade de Pedro na cadeia. Pedro está preso, fadado à morte, e alguém acha que Pedro está passando, Pedro está com depressão, Pedro está oprimido, Pedro está com pânico. Não, Pedro está dormindo, tirando um cochilo, na cadeia, amarrado, sem as suas vestes ornamentais, todo machucado, pode ter sido açoitado, a gente não sabe ao bem, mas talvez tenha sido açoitado. Pedro está preso, mas está descansando, está dormindo. Não importa o momento da sua vida, não perde o sono não, em nome de Jesus, vá dormir. Aleluia. Tira o cochilo, que Deus é contigo. Deus está na sua vida para você dormir e dormir bem. Aleluia. Quanta gente está perdendo o sono. Pastor, não durmo mais. Pastor, não consigo dormir. Pastor, isso me tirou o sono. Pastor, isso aqui tirou meu sono. Eu não consigo. Vai dormir em nome de Jesus. Vai dormir, vai descansar. Deus é com você. Deus vai te dar vitória. Herodes não conseguiu impedir que Pedro tirasse uma soneca na prisão. Bendito seja Deus. Tem uns eventos de sono na Bíblia que me deixa preocupado. Sansão dormiu no colo de Dalila, mas Sansão estava enfeitiçado. O sangue de Jesus tem poder. Elias dormiu sendo perseguido por Jezabel, mas estava depressivo, ruim que só, sangue e fogo. Jonas dormiu no barco, mas estava fugindo do propósito de Deus. Os discípulos dormiram, mas dormiram na hora da oração. Jesus orando, precisando de ajuda, e os miseráveis dormindo ali numa vida
desprezível, e Jesus falando de oração, de ajuda, de vela comigo, e ninguém, todo mundo dormindo, mas Pedro está certo. Essa história aqui de Pedro dormindo é que ele está descansando do Senhor. Dá para entender que quando a igreja está em oração, as coisas mudam. Quando você tem uma vida de oração, a sua vida é tranquilizada. Deus está com você quando você tem uma vida de oração. Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo para libertar Pedro. Herodes põe Pedro na cadeia, mas não dá para segurar o anjo de Deus. Aleluia. Olha o que diz o verso 7. Eis que porém sobreveio o anjo do Senhor, uma luz brilhou na prisão, tocou no lado de Pedro, despertou Pedro dizendo: levanta depressa, e a cadeia caiu. Existem 3 níveis de resposta de oração. Primeiro nível é o nível de Deus respondendo a oração diretamente. Ele se revela respondendo a oração. Segundo nível é a oração em que os anjos respondem a oração. Deus recebe a oração e autoriza um anjo a executar a sua vontade. Terceiro nível é quando o homem recebe a incumbência de Deus. Então Deus recebe a oração, mas ele usa um homem. Ele coloca no coração de um ser humano o efeito e o ato de ajudar ou de auxiliar no momento da aflição. Se um homem tivesse tentado ajudar Pedro, ia dar ruim. Se alguém tivesse invadido a prisão, tipo o Missão Impossível, e vai nas paredes, desce, sobe, abre os alarmes, ia dar ruim, não ia salvar Pedro, coisa nenhuma. Mas Deus mandou um anjo tremendo, aleluia. Deus mandou um sobrenatural, e o anjo entrou na cadeia, salvou Pedro, e Herodes não conseguiu. Ninguém vai impedir quando Deus mandar um anjo, se necessário, para atuar em seu favor. Ninguém vai impedir quando Deus responder a sua oração. Ninguém vai impedir. Diga aleluia nessa casa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Herodes não conseguiu impedir a saída de Pedro da prisão. Olha que o texto diz, verso 8 e 9 do capítulo 12 de Atos. O anjo lhe disse: cinge-te, calça a sandália, e assim ele fez. Disse: põe tua capa e me segue. Então, quando saiu e o seguia, não sabia que era real, se fazia o que se fazia por meio do anjo, parecia que era uma visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Herodes pôs Pedro na cadeia, mas não conseguiu impedir, aleluia, a saída dele da prisão. Ele pode ter colocado muito soldado, mas o anjo chegou e resolveu. Ele pode ter amarrado Pedro, o anjo chegou e resolveu. Ele pode ter deixado Pedro com açoites ou despido, mas o anjo de Deus chegou e resolveu. Eu vou sugerir um negócio para nós aqui. Deus dá livramento, mas de acordo com o texto, é você que se cinge. Porque o anjo diz: ó, cinge-te, levanta-te. Ó, Deus dá o livramento, mas é você que levanta, aleluia. Deus dá o livramento, mas é você que coloca a sandália. Pedro falou: põe a sandália. O anjo falou: pô, Pedro, põe a sandália. Pedro colocou a sandália. Deus dá o livramento, mas é você que coloca a capa. O anjo diz: Pedro, põe a capa. E Pedro se aprumou, põe sua capa. É Deus que dá o livramento, mas é você que decide se vai seguir o anjo ou não. Tem gente que Deus está dando livramento e ele quer ficar na cadeia. Está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que Deus está tirando ele do mal e ele quer ficar agarrado com o mal. Tem gente que Deus está mandando esse camarada infeliz da sua vida embora e você quer ficar agarrado desse miserável em nome de Jesus. Quando Deus te livrar, você vai sair dessa cadeia e vai dar glória a Deus. Aleluia! Herodes não conseguiu impedir que o anjo abrisse a porta da prisão. O verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que estava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e então desapareceu de perto dele o anjo do Senhor. E Deus tirou ele de dentro da cadeia, colocou ele lá fora da cadeia, e aí o anjo de Deus desapareceu. Herodes não conseguiu impedir. Ninguém vai impedir quando Deus te livrar, mas você tem que estar em oração. Você tem que clamar, você tem que buscar a Deus, e Deus vai te dar livramento. Olha o que o texto diz, que o anjo trouxe ele na porta da prisão e depois desapareceu. O anjo levou ele até o local adequado e depois se foi. Pedro teve que cuidar da sua vida, achar o caminho de casa, chegar diante dos seus irmãos e testemunhar para a igreja: eu estava preso, mas você estava orando e Deus deu livramento. Eu estava na prisão, vocês estavam clamando e Deus entregou o livramento. Eu sinto autoridade para pregar a você que Deus te dará o livramento. Eu sinto graça para pregar a você que Deus te concederá o livramento. Eu preciso te dizer que Deus te dará o livramento.
Deus abre a porta do livramento aqui essa noite. Deus abre, eu estou encerrando, eu preciso encerrar. Deus abre a porta do livramento aqui para nós essa noite. Deus, você vai ser livre do vício, aleluia. Você vai ser livre do passado. Você vai ser livre da culpa e dos erros que te perseguem. Você vai ser livre da maldade que você sofreu. Você vai ser livre dessa prisão sentimental, dessa dependência. Você vai ser livre desse sentimento de autopiedade que tanto te corrói. Você vai ser livre das más influências. Você vai ser livre da fraqueza espiritual, aleluia. Você vai ser livre dessa improdutividade no reino de Deus. Você vai ser livre da hipocrisia, vai ser livre do orgulho, vai ser livre das tentações do maligno, vai ser livre da possessão, vai ser livre da opressão, vai ser livre em nome de Jesus. Aleluia. Nesse dia Deus nos dá livramento aqui nessa casa. Deus nos dá, a oração tem poder de livramento. Pedro chegou em casa livre, e a igreja deu glória a Deus. A igreja deu glória a Deus. Eu quero convidar você a experimentar os poderes da oração comigo, irmãos. Eu tenho vivido momentos espetaculares de Deus nos poderes da oração. Não é fácil perseverar na oração. Às vezes a gente vai se arrastando, a gente não quer ajoelhar, deita, rola para lá e para cá, fica com a cabeça toda, mas você tem que perseverar. Você tem que dobrar essa carne velha e dizer para ela: sem Deus você vai morrer, sem Deus você não é nada. Existe poder na oração. Quando você perseverar em oração, Deus te dará a vitória. Na oração tem poder de movimento, na oração tem poder de resistência, e na oração tem poder de livramento. Receba em nome de Jesus as bênçãos da oração aqui essa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar junto com você aqui agora. Eu quero orar junto com você aqui agora. E nós vamos orar no poder do Espírito Santo. Qualquer que seja esse momento que você está atravessando, Deus nos deu a habilidade de orar por esse, e repreender o mal em nome de Jesus. Pode ser que você está aí frio na fé, fraco que só. Nós vamos orar por você. Pode ser que você esteja aí pensando em desistir, pensando em abandonar a carreira. Nós vamos orar por você. Pode ser que você foi ofendido, caluniado, machucado, alguém falou de você coisas indevidas, você está todo dolorido, triste. Nós vamos orar por você. Tem poder na oração, existe poder na oração, e esse poder é dado por Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus. E Jesus avisou que se a gente pedir em nome dele ao Pai, nós vamos receber. Eu quero convidar você para orar comigo aqui agora. Nós vamos experimentar, não é agora só, que não é só hoje, nesse momento. Seria muita pretensão me dizer que é só nesses, não. Enquanto você persevera em oração, você vai experimentar os poderes da oração para sempre. E o Senhor me sugere orar sem cessar, incessantemente. Fique de pé junto comigo aqui agora. Vamos orar a Deus. Aleluia. E se você tiver com dificuldade de orar, o pastor Paulo deu uma excelente sugestão aqui. Se a gente tiver dificuldade, está difícil, pastor. O Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Ele ajuda na nossa fraqueza. Com gemidos inexprimíveis. A gente não consegue nem... Se é inexprimível, não dá nem para explicar. Não dá para exprimir. É inexprimível. Ele ajuda a gente a orar até o que está escondido aí. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Você vai orar por coisa que está escondida, que você não consegue nem explicar, e você vai orar por isso, e Deus vai te dar a vitória. Oh Jesus. Pastor, posso fazer um convite especial? Se você está aqui essa noite, hoje, aqui agora, e você deseja que nós, junto com toda a igreja, nós aqui, eu também oremos junto com você, por uma causa específica, uma situação específica, um sentimento, um momento que você está atravessando. Se você deseja receber uma oração especial, se você deseja sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Para você que está assistindo a gente ao vivo agora, nós faremos a mesma coisa, nós vamos orar por você. Concentre-se aí diante de Deus.
Busca Deus junto com a gente aqui agora. Depois de receber fé na palavra, depois de receber fé naquilo que é pregado, a gente precisa orar e colocar em prática o que a gente recebeu. Orar a Deus, porque Deus pode resolver, Deus pode tocar. Aleluia neste dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Irmão, você que permaneceu no seu lugar, estenda as mãos aqui para esses servos e servas de Deus. Vamos orar por eles. Deus sabe as causas que eles estão enfrentando, mas na oração tem poder de movimento, na oração tem poder de resistência, e pela oração Deus dá poder de livramento, em nome de Jesus. Ora comigo, igreja. Meu Deus, meu Senhor, nós oramos em nome de Jesus a Ti, ó Pai. E nós te damos glória, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é maior que tudo, o Senhor é maior que os nossos problemas, o Senhor é maior que as nossas dificuldades, adversidades, o Senhor é maior que tudo aquilo que nos cerca, o Senhor é maior que o pecado, o Senhor é maior que o diabo, o Senhor é maior que o inferno, o Senhor é maior que tu. Deus, qual que é a necessidade desse teu povo? Qual que é a necessidade dessa tua filha, desse teu filho? Qual que é o problema que ele está enfrentando? Qual que é a tristeza? Qual que é a dor? Qual que é o medo? Qual que é o receio? Qual que é, ó Deus, qualquer que seja esta dificuldade, Senhor Deus, essa indecisão, essa tristeza inesperada, esse choro incontrolável, Senhor Deus, essa fala negativa que aconteceu por parte de pessoas, Deus, em nome de Jesus, qualquer que seja esta situação, toca na vida deles agora, toca a vida dessa tua serva agora, toca a vida desse teu filho agora, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, porque na oração tem poder de movimento. Eu oro por movimento agora. Mexe, move, Deus, move, mexe agora, move agora, aviva agora, renova, enche, transforma, quebranta, tira e coloca, tira quem não precisa ficar, tira, quem precisa ficar, coloca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder de movimento, movimenta, Deus, movimenta o teu povo, movimenta a vida dele, essa vida pacata, essa vida parada, ele está precisando de ação, ela está precisando de atividade. Movimenta agora, Espírito Santo, movimenta, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Nós oramos, ó Deus, por resistência. Eu peço que o Senhor dê poder, dá graça, dá resistência para essa tua serva. Essa tristeza que não passa, dá resistência para ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, este irmão, essa irmã que assiste a gente aqui, que está passando esse momento tão triste, e ele não está resistindo mais, diz que vai parar, diz que vai abandonar, diz que não aguenta mais, diz que não consegue, diz que não pode. Eu peço agora, Deus, coloca poder de resistência nele. Ajuda ele a resistir o mal, ajuda ele a resistir o pecado, ajuda ele a resistir o inferno, ajuda ele a resistir a malícia, ajuda ele a resistir a pornografia, ajuda ele a resistir, ó Deus, a feitiçaria, ajuda ela a resistir, ó Deus, os encontros, ajuda ela a resistir os convites malignos, ajuda ela a resistir, em nome de Jesus, em nome de, ajuda a gente, meu Deus, nos ajuda, nós precisamos da tua ajuda a gente a resistir, aleluia. Senhor, eu oro por livramento aqui agora, livramento, livra esse rapaz da droga, livra essa moça, Deus, da droga, livra esse moço da prostituição, livra essa moça da prostituição, livra esse pai, ó Deus, desta vida desgarrada, livra essa mãe, ó Deus, dessa vida perdida, livra essa família da catástrofe, livra essa família da briga, da contenda, da dissensão, livra em nome de Jesus. Livra esse moço da morte, livra essa moça das garras da morte, Deus. O diabo diz que vai matar, o inimigo diz que vai roubar, o Satanás diz que vai destruir. Esse fim de semana de carnaval, tem um que vai para cima, o outro vai para baixo, o outro vai lá na Bahia, o outro vai no Rio de Janeiro, o outro vai em São Paulo e vai pular carnaval. O diabo está tentando pegar ele, o inimigo está tentando pegar ela, mas eu oro por livramento. Livra ele, livra ela, livra. O Senhor me livrou, o Senhor livra eles, o Senhor livrou a gente aqui, o Senhor livra eles, livra da morte, livra da doença, livra do inferno, livra, ó Deus, do ataque do diabo, livra em nome de Jesus, livra da preguiça, livra da procrastinação, livra em nome de Jesus, livra esse jovem da ociosidade, livra esse moço, ó Deus, da vida sem propósito, livra essa moça, Deus, da vida enganosa, livra do crime, livra do tráfico, livra do ateísmo, livra das crenças negativas, livra em nome de Jesus. Livra.
Aleluia. 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 Bendito seja Deus nessa casa. Nós te damos louvores, ó Deus, pelas suas obras. E porque o Senhor atende a oração do teu povo. Nós oramos isso tudo em nome de Jesus. E crendo nós receberemos. E nós exaltaremos teu nome, te glorificaremos nessa casa. Daremos o testemunho daquilo que o Senhor fez. Porque há poder na nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.